Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos unir os nossos corações a esse mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento ao nosso querido livro, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Já estamos numa fase avançada do livro, onde Dr. Teofrastos, quem está acompanhando sabe exatamente o que eu estou falando, de quem eu estou falando, né, que é o líder de uma região das trevas, ele, de alguma forma, está inclinado à transformação e estão já preparando a sua reencarnação, porque ele precisa resgatar, ele precisa dar um redirecionamento na sua trajetória, né? E através da reencarnação é a nossa grande oportunidade. E hoje vamos falar um pouquinho sobre desobsessão e responsabilidade, que é o título do nosso capítulo. Então vamos entrar um pouco nessa área sensível e delicada, que é a verdadeira transformação moral, né? E esse é o grande momento que pede extrema responsabilidade, critério, né, e seriedade, porque muitas das vezes nós estamos chamando por Jesus, clamando por Deus, mas o nosso coração, de uma certa maneira, né, ele não está condizente com o que nós estamos falando. E nós precisamos alinhar. A responsabilidade é algo extremamente importante que todos necessitamos. Mas antes de iniciarmos a leitura do capítulo, vamos dar aquela olhadinha para ver quem está conosco, para dar uma boa noite. Carla, muito boa noite. Peraí, mas eu já pulei. Peraí que foi a Ritinha. Oi, Ritinha. Ótima noite. Jesus te abençoe, Rita. Bem-vinda. Marisa, minha querida Marisa. Espero que você esteja muito bem. Que Jesus te abençoe. Bem-vinda também. Neia. Tudo bom, Neia? Ótima noite. Que Jesus ilumine você. Elizabeth Marques. Ótima noite para você também. Jesus te abençoe. Agora sim, Carla. Carla Pimenta. Ótima noite, bem-vinda. Jesus abençoe você também. Doriane. Tudo bom, Doriane? Bem-vinda também. Ótima noite. Jesus te ilumine. Sérgio. Boa noite, bem-vindo. Hoje tem jogo do Fluminense, né, Sérgio? O trânsito aqui tá uma loucura. Eu acho que hoje tem jogo. Ótima noite para você, tá? Aquele beijo especial no Bernardo. Tô com saudade dele. Vilma, ótima noite, Vilma. Bem-vinda sempre. Jesus abençoe você, sua família também. Márcia, tudo bom, Márcia? Ótima noite. Bem-vinda. Jesus também ilumine você e sua família. Silvia, querida amiga Silvia, ótima noite, bem-vinda. Jesus ilumine você, toda a sua família. Maria Terezinha, ótima noite também, muito bem-vinda. Jesus ilumine você, sua família em especial, sempre seu neto. Estou com saudade dele. E as pessoas vão chegando devagarzinho, vão se acomodando no nosso espaço virtual. E o que eu estava pensando em fazer? Uma breve introdução, justamente para a gente trabalhar nesse conceito, como eu disse, muito delicado, porque mexe demais com o nosso íntimo, principalmente nós, né? E eu não estou colocando o nosso grupo em nenhum momento como um grupo especial, mas é um grupo que, mal ou bem, está buscando uma transformação, faz parte de um grupo religioso, né? Muitos de nós temos atividades dentro do nosso centro espírita e é relevante a gente tocar nesse assunto justamente porque
Se não trabalharmos mais a responsabilidade, né, a seriedade, né, o amor nos nossos corações, as nossas funções vão ser subutilizadas, né? Os nossos talentos serão muito mal utilizados. Então, eu acho que a leitura desse capítulo tem o objetivo de nos despertar para essa responsabilidade, para essa transformação verdadeira. E eu acho e aí falando, né, elogiando Chico Xavier, Divaldo, né, e a obra deles, porque não são apenas livros que contam sobre a realidade do plano extrafísico, mas que nos convidam, através dessas obras, desses romances principalmente, a uma reflexão profunda, né, a esse abraçar do cristianismo, que precisamos abraçar verdadeiramente a moral cristã. É claro que a doutrina espírita, ela nos consola, ela nos apresenta uma realidade, que a vida não termina, é tudo que nós já conhecemos. Mas se ficarmos apenas nessas novidades, né, que são interessantes, né, ou fofocas de além-túmulo, que são mais interessantes ainda, não vamos transformar as nossas vidas. E o que verdadeiramente faz com que mudemos a direção das nossas existências é a moral cristã. É essa transformação no bem que todos, de alguma maneira, aqui procuramos. Nem sempre da maneira certa, da maneira mais adequada, com a força necessária, mas que nós, de alguma maneira, estamos buscando. Então, hoje é esse momento do livro que toca os nossos corações. Não vamos quase ler sobre o que aconteceu, o que está acontecendo nas trevas, as tramas das famílias, mas vamos falar bastante desse momento de intimidade com nós mesmos. E aí, eu gostaria muito de conversar com vocês a respeito de um ponto, por quê? Porque existem somente nos textos de Paulo de Tarso, em suas cartas, existem algumas passagens que nos remetem muito ao que eu vou falar. Então, eu gostaria de iniciar de maneira assim bem simples, né? Porque eu não sou nenhum especialista no tema da nossa linguagem, e depois buscar Paulo de Tarso para dar essa finalização bem evangélica. Então, o que eu queria conversar com vocês? Que às vezes os idiomas eles diferem muito um dos outros. Eu não estou falando, por exemplo, entre o português e o espanhol, que somos quase primos, né? São muito próximos dentro de uma linguagem mãe, que é o latim, né? Mas existem, às vezes, idiomas que têm origens muito, muito diferentes. Eu vou pegar dois que não têm nem tão diferentes assim, que são indo-europeus, mas vamos pegar, por exemplo, o grego e o alemão, e comparar com o português, são muito, muito diferentes. Então, nós temos três idiomas aqui que são muito diferentes, e cada um tem uma função, cada um tem um objetivo mais prático do que o outro. Se pegarmos o idioma alemão, por exemplo, que é o idioma já bem, né, que a gente tem essa intimidade de ouvir, né? Quantas vezes a gente já ouviu alguém falando alemão, fala assim, a língua até parece mais bruta, né? E quando pegamos textos em alemão, quando pegamos palavras em alemão, às vezes uma palavrinha, ela tem significados assim tão aprofundados, uma palavra você já consegue entender exatamente o que está acontecendo. E o português, às vezes, a gente vai precisar de várias palavras para conseguir explicar o que uma palavra em alemão eles diz. Então, cada idioma tem uma abrangência. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós vamos ter uma dificuldade da comunicação devido ao idioma. Às vezes nós vamos ter a dificuldade de comunicação, por quê? Porque a estrutura do nosso idioma, ela não vai refletir exatamente o que nós estamos pensando. Então, como eu disse, nós vamos ter que dar uma volta enorme, e mesmo assim não vai ficar claro o suficiente, porque o idioma às vezes não é evoluído o suficiente para conseguir exprimir com toda a clareza.
E às vezes, mesmo assim, através dessa volta enorme que nós vamos estar falando para alguém entender a gente, nós não estamos refletindo, às vezes, a nossa verdade que está no nosso íntimo. Porque muitas vezes nós estamos confusos. Então, o que eu estou falando, em alguns momentos, ele não vai trazer uma verdade. E esse é o ponto que nós precisamos, além da verdade, de tentar trazer através das nossas palavras, das nossas ações, mas se está alinhado com o amor. E isso é o mais importante. E aí a gente vai cair naquele grande pensamento de Paulo de Tarso, onde ele fala: eu posso dizer a língua dos homens, eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver o amor, eu nada falarei, eu nada serei. E acho que o nosso texto de hoje, o nosso capítulo de hoje, fala muito sobre isso. Às vezes nós temos responsabilidades numa casa espírita, como evangelizadores, como doutrinadores, mas se não tiver o amor, o nosso trabalho estará incompleto. E esse é o ponto central do nosso texto de hoje. Vamos supor que eu esteja doutrinando alguém. Às vezes, o meu idioma, eu falando, terá toda a dificuldade inerente à estrutura do meu idioma, já é um bloqueio. Às vezes, eu vou falar palavras equivocadas. Por quê? Porque eu estou seguindo um caminho que não é o ideal para conduzir, por exemplo, uma reunião, uma evangelização de crianças. Por quê? Porque eu tenho minhas verdades do lado de fora e, além do problema da estrutura da linguagem, eu também estou usando um assunto inadequado. E às vezes não, às vezes o assunto realmente é perfeito, é extremamente, é, ele está extremamente inserido na religião espírita, no cristianismo. Mas ao mesmo tempo, se eu não tiver o amor, a minha palavra não vai tocar coração algum, porque tudo o que nós estivermos a fazer, nós precisamos carregar o amor. E eu acho que se a gente compreender isso, nós vamos perceber nitidamente que até nas nossas orações mais íntimas, nós deixamos de agregar o amor nos nossos pensamentos a Deus. Às vezes nós vamos pedir coisas egoístas, às vezes nós vamos deixar de agradecer porque nós somos orgulhosos, né? Nós não temos o hábito, né, do agradecimento. Vamos olhar então para dentro, vamos tentar compreender um pouco o porquê as nossas vidas às vezes estão tão, né, enroladas e às vezes a gente gosta de jogar para fora a solução, né? Não, é porque Deus não está ouvindo as nossas preces, é porque os espíritos não estão nos ajudando. Mas será que nós estamos realmente pedindo com amor, né? Quantas vezes as nossas súplicas, eu vou repetir essa palavra, são tão egoístas, enquanto o mundo está às vezes despedaçando, nós estamos olhando apenas para o nosso próprio umbigo. E será que é o ideal? É levarmos os nossos pensamentos a Jesus para pedir questões tão particulares? É claro que em diversos momentos nós vamos direcionar, né, as nossas orações com questões que nos são próprias, mas vamos tentar olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Será que a dor dos outros é menor que as nossas dores? Então fica aqui o nosso ponto de reflexão e, principalmente, nós unirmos o nosso discurso com a nossa prática moral. Porque quando fizermos isso, com certeza vai chegar muito, muito longe a nossa oração.
Então foi curtinho hoje. Vamos iniciar a nossa leitura e a gente vai tentar entender o porquê daquela passagem bíblica, né? Se eu não me engano, até no capítulo passado, da semana passada, nós falamos sobre isso, quando Jesus ele fora chamado para acolher um jovenzinho que estava endemoniado e ele descobre que os seus discípulos não foram capazes de curar aquele menino. E ele fala: não, para esse tipo de demônio precisa mais prece, precisa de mais jejum moral, né? E é isso, às vezes as palavras que foram ditas podem ter sido lindíssimas dos apóstolos para libertar aquele jovem, mas nem sempre as palavras lindíssimas estão carregadas da pureza dos sentimentos, do amor. Aquele amor que, mesmo que a gente fale a língua dos anjos, se não o tivermos, nós nada estaremos falando. Vamos iniciar então a nossa leitura. Então, hoje, como eu disse, é desobsessão e responsabilidade. As lutas prosseguiram contínuas e intensas. Amparados, todavia, pela misericórdia divina, empenhávamos-nos igualmente em corresponder à confiança da espiritualidade superior. Certo é que o carvalho irrija fibras sob as agressões da tempestade. Também nós outros fortificávamos-nos na fé e no entusiasmo à medida que se multiplicavam os convites à árdua batalha da fidelidade ao dever espontaneamente assumido. A dor, né, nos transforma em, às vezes, pessoas mais firmes, né? O martelo, quando bate no prego, é claro que, às vezes, o martelo também ele entorta o prego, mas a vida tem o propósito de bater nas nossas cabeças para nos deixarmos mais firmes. Aqui era o irromper das paixões demoradamente subordinadas à vontade, tentando desequilíbrio. Ali, eram as investidas da violência, através de pessoas irresponsáveis que se faziam dóceis instrumentos dos espíritos infelizes. Parentes invigilantes e perturbados, atiçando rebeldia, almas afeiçoadas pelos estreitos laços do matrimônio inconsequentes, ensejando redobrada aflição, feridos pelas farpas do ciúme, da ira e da insensatez, transformando-se em algozes brutais. Tudo o que nós hoje já percebemos, né, que às vezes um familiar, né, um amigo, está tão hostil e às vezes ele está sendo influenciado por um obsessor para nos atingir e que nós também somos alvos deles e nós transformamos a vida dos outros no inferno. Nós precisamos colocar também a nossa posição não apenas como vítima, mas como algozes também, que às vezes nós fazemos coisas que até Deus duvida. Resistindo quanto nos facultavam as forças, inspirados e socorridos, como estávamos, sentíamos simultaneamente a rara felicidade de nos encontrarmos nos campos da fé redentora. Evocávamos os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e exultávamos. Se agora a arena desaparecera dos sítios em que se tinha sua construção, estendera limites, porém, partindo do mundo interior, de cada um até as longes partes do pensamento. Ontem, o Holocausto. E o martírio público era o estímulo ao prosseguimento, e o sangue derramado se convertia em adubo das raízes da fé nascente. Agora não. Os testemunhos deveriam ser silenciosos, na cruz da abnegação e da renúncia, fora dos grandes espetáculos. Belíssimo, né? Porque há alguns milênios, né, você tinha os mártires morrendo, sendo crucificados, sendo jogados às feras, mas hoje não existe mais isso. Mas, ao mesmo tempo, existe um sacrifício silencioso e que nós precisamos compreender, né? Que esse sacrifício é o que nos cabe nesta existência. Transcorriam os dias sem outras alterações, quando no trabalho habitual de intercâmbio mediúnico, Saturnino elucidou que o irmão Glaucus viria à incorporação pelo médium Moraes, para instruções valiosas. Saudando-nos em nome do Senhor, o nobre instrutor de imediato considerou: conforme estão informados os caros amigos, o nosso irmão Teofrastos tem sido hóspede querido desta casa. E olha o papel do centro espírita como hospital, né?
É extremamente legal a gente e reconfortador compreendermos que as casas espíritas, assim como os templos religiosos sérios, eles fazem esse papel de hospital, de albergue para os espíritos que querem se transformar e vão se preparar através da reencarnação. Desde as entrevistas que mantivemos, ora no anfiteatro, ora no lazareto, em que se encontra Henriette Marie, e aqui mesmo, recolheu-se o antigo mago de Rouen a meditações muito profundas e arrependimento perfeitamente compreensível. Despertar para a verdade é também nascer para a responsabilidade. Conhecer o bem significa renunciar ao erro. O cego que se demora sem o contágio da visão por longos anos, ao despertar em manhã de formoso dia, sente a ardência da luz e experimenta o sofrimento que a claridade lhe produz. Que bela comparação, né? Refaz o caminho pela noite tormentosa e padece, embora embriagado de luminosidade. Identificar-se com a vida abundante pode parecer embate fácil. Preservar, no entanto, na comunhão com a vida maior, representa esforço sacrificial e continuado contra a aclimatação em que se vivia. Nesse sentido, o mestre sempre fora incisivo e conciso. Não voltes a pecar para que te não aconteça algo pior, enunciava ele aos recém-curados. Então, o doutor Teofrastos terá uma grande trajetória, né, necessitando renúncia, sofrimento, como o cego que passa muito tempo sem ver a luz e de repente consegue enxergar. E nesse momento de adaptação, existe o sofrimento natural. Então, se ele sai das trevas e quer buscar a redenção, também vai precisar enfrentar esses desafios. O intervalo natural na exposição do amigo espiritual se fez espontâneo e, prosseguindo, clarificou. Marcado pela revolta que o consumia, lentamente nesse largo período de tempo, desde a arbitrária punição pela fogueira, lembrando que ele morreu numa das últimas encarnações na fogueira da Inquisição, de que foi vítima, nosso amigo acalentou na mente a chama da vingança, buscando implacável aqueles que foram os responsáveis pelo seu sofrimento. Como, porém, o ódio enceguece e oblitera as fontes da razão, não conseguiu identificar exatamente aquele que tramou a infame tragédia, vindo a encontrá-lo só agora, em situação ainda mais inditosa do que a sua. Conservou, no entanto, do cristianismo a concepção infeliz que lhe deram os seus atormentadores. E isso é muito comum, né? Nós, às vezes, religiosos do passado, usamos tão mal o nome de Jesus e as pessoas a quem fizemos mal não apenas ficaram com mágoa da pessoa física, do padre, né, daquele religioso cruel, mas também trouxeram a figura de Jesus para esse bolo de ressentimento. E aí a responsabilidade maior do religioso, porque ele está representando a figura sublime do Mestre. Dos que locupletam a sombra da fé para usufruírem benefícios pessoais, dos que têm nos lábios mel e no coração ácido terrível, que nós estávamos falando, né? Às vezes palavras tão doces, mas o sentimento horroroso, dos pastores que devoram as ovelhas e das ovelhas que são, em última análise, lobos disfarçados de ovelhas. A doçura do amor de Jesus foi-lhe apresentada entre labaredas, que lhe lamberam as carnes e em fumo que o asfixiou até a morte. Ante a adulteração dos ensinos do Mestre, conforme lhe chegaram nos dias de ignorância medieva, conserva até hoje aversão pelo nome do Cristo e pela doutrina que ele nos legou. Invigilante, tornou-se calceta de si mesmo e, atormentado pela ausência de lume do velador da paz, sem combustível de esperança, fez-se toda suspeita, arrogância, inquietação, conquanto o cansaço do mal empreendido por largo espaço e o receio de que já lhe esgotava as forças para prosseguir. Escolhido nas malhas dos atos reprocháveis, acredita-se novamente vítima das circunstâncias, ignorando que os nossos atos nos elegem vítimas ou algozes de nós mesmos e que, por mais cruel seja a nossa atuação, não fugimos ao nosso destino de felicidade.
mas hoje ou mais tarde. Soou para ele o momento de redenção necessária e difícil, que já começa, porém. Imenso trajeto o espera, longo mergulho na carne sofredora o aguarda, a benefício dele mesmo. Né? Eu não lembro, eu já li esse livro, mas eu não lembro exatamente qual será a condição, quais serão as condições que esse Dr. Theophrastus vai retornar, mas provavelmente em condições muito difíceis. Depois de breves instantes de depressivo silêncio, prosseguiu. Enquanto se dispõe em definitiva renovação espiritual, já que nos não cabe constrangê-lo sob qualquer pretexto ou circunstância a fim de ser recambiado para recinto próprio em nossa esfera, onde se deverá preparar para as lutas da sublimação futura, observa as tarefas que aqui se desdobram, a atuação dos cristãos novos, isto é, os espíritas, né? A conduta real que se deriva da fé raciocinada, o nível de amor inspirado no amor do Cristo. Acompanha as operações socorristas dirigidas aos sofredores de ambos os planos da vida, que aqui vêm trazidos e, sobretudo, com a sua assistência afetuosa, segue os dadores da fé, servidores da semeação evangélica e os médiuns trabalhadores para sentir se os ensinamentos nesta casa ministrada são aplicados na conduta diária pelos que os administram. Verifica a forma pela qual se comportam os espíritas sob a constrição do testemunho e da prova, da perturbação e da dor, confirmando pelos atos a sua identificação com o Cristo. E aí olha a responsabilidade do evangelizador, né, do doutrinador, da pessoa que tem um papel relevante dentro de um templo religioso. Não podem ser apenas palavras. Tudo precisa estar acompanhado a um exemplo de amor. Temos ensejado conhecimento no ministério da fraternidade desenvolvido pelo nosso templo, de modo a facultar-lhe o conhecimento do verdadeiro cristianismo, em face das ideias que cultivou e nutriu em torno da religião de que foi vítima do passado. Embora conhecedor dos objetivos do Espiritismo, habituado como se encontrava às restrições que mantinha quanto à dignidade humana, conhecedor das fraquezas do caráter das criaturas, deixou-se arrastar pelos próprios conceitos, enveredando nos meandros das suspeitas e das desconsiderações, as mais nobres explorações da fé sob qualquer designação. Apesar disso, a débil chama da fé, da necessidade de uma religião com a verdade, realizava o seu mistério, deixando-o não poucas vezes receoso quanto ao futuro, ansioso sobre o porvir. Vivendo a esfera imortal, de cuja realidade não podia duvidar nem fugir, acompanhando processos diários de reencarnação e desencarnação, temia ser colhido pelas teias da lei superior. Desarmado para a consciência de si mesmo, emaranhado quanto se encontrava na trama do desgoverno, íntimo pelo ódio. Novamente, um amigo espiritual, desejoso de resumir um destino numa narração breve, deixando traduzir a comiseração de que se via possuído ante o inditoso espírito, aduziu: Teofrastos, nosso irmão, necessitado de nosso auxílio, que nos vem do alto, é também lição viva para todos. Nenhum de nós está isento de ser vítima de circunstâncias que tais, derrapando nos abismos do desespero e da alucinação, através de cuja queda poderemos retardar em demasia o nosso progresso, a nossa dita. Né? Então, todos nós, de alguma maneira, somos ainda capazes dessas quedas, porque não encontramos a verdadeira luz. Estamos tentando, estamos ali naquela penumbra tentando encontrar a luz. Por isso que precisamos muito de oração e vigilância. Muito justo que vejamos nele o nosso passado, ou que poderia ser o nosso presente, caso não tivéssemos aquinhoados como fomos, sabido receber e aceitar o convite de Jesus, nosso amigo e mestre. Desse modo, a nossa, particularmente a vossa responsabilidade, é muito grande em face da conduta que devemos viver, de forma a que a nossa mensagem lhe fale ao espírito atormentado, com a excelente linguagem do amor do Cristo aplicado aos nossos atos. Testemunho da nossa vivência evangélica, incorporará as lições ouvidas e vistas ao patrimônio íntimo, consoante las ofereçamos, adquirindo forças ou não para doar-se àquele que nos levanta e ampara, podendo, pelo amor, levantá-lo e ampará-lo também,
Não é inútil que o apóstolo dos gentios nos adverte através da Epístola aos Hebreus. Olha aí, nosso querido Paulo de Tarso, também sendo citado. Portanto, também nós, visto que temos ao redor de nós tão grande número de testemunhas, pondo de lado todo o impedimento e o pecado que nos apega, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Né? Então, nós temos nossas limitações, mas mesmo assim, apesar delas, temos que seguir na direção do Cristo. Indubitavelmente, temos testemunhas ao redor de nós, e são muitas, em número superior ao que se pensa. Estas que são os homens e aquelas que, do mundo material, acompanham o que pensamos, dizemos e fazemos. E reflexionando com maior ênfase, acrescentou: em todo o problema da desobsessão, há que considerar o espírito sofredor que provoca sofrimento e levar em conta os recursos éticos do doutrinador. O amor sempre unido à palavra. Não bastam palavras bonitas, elas precisam estar carregadas de amor, ao lado da sua conduta espírita, isto é, sua responsabilidade moral. Conduta e responsabilidade, essas que são essenciais na tarefa de doutrinar, porquanto a instrução que não se faz acompanhar do exemplo não possui a tônica da verdade. Sem dúvida, o mérito do próprio obsidiado, as possibilidades que se lhe podem oferecer com o retorno da saúde, no sentido de libertar-se da obsessão, constituem também pontos favoráveis para desatar o enfermo das amarras com o delito passado, de cuja cobrança o desencarnado se faz infeliz intermediário. Todavia, nas atuais realizações dos templos espíritas, que se transformam em hospitais e escolas na Terra, para encarnados e desencarnados, a densa população dos ali residentes, do lado de cá, acompanha a lealdade do ensino quando incorporado, ou não, ao modus vivendi, ou modus operandi dos médiuns, dos doutrinadores, dos diretores das casas. Palavras belas e sonantes, conceitos elevados, são de fácil aquisição em muitos lugares, né? Os sofistas tinham, né? A retórica pode ser bela. A excelência, porém, de uma ideia, de uma convicção da religião se constata pelo número daqueles que foram modificados, que se transformaram e que se deram à sua realidade. Muitas das vezes, numa doutrinação, nós vamos conversar com aquele espírito que já está muito, muito inclinado à transformação. Então parece até que nós fizemos um milagre, mas não, ele já estava sofrendo tanto que qualquer palavrinha simples, até palavras que não são carregadas de verdade, de amor, transformam. Mas em diversos momentos precisa haver essa sintonia da palavra bem direcionada e unida ao amor, porque senão não vamos em nenhum momento tocar coração algum. Em todo o processo de desobsessão, não podemos desconsiderar o concurso do tempo, que nos exige alta dosagem de paciência e perseverança. Aqueles que se propõem a ajudar compreendem a necessidade de criar condições para o desiderato. Assim, portanto, assumem consciente ou inconscientemente significativa responsabilidade espiritual com aqueles que se perturbam reciprocamente nos compromissos infelizes a que se julgam. Logo surgem os primeiros resultados favoráveis à saúde. Não podem nem devem os lidadores do socorro deixar à mercê da insegurança e da distonia psíquica em reequilíbrio os que antes estavam esmagados pelas forças dissolventes da perturbação. Que belo ensinamento, hein? Despertando para a compreensão dos deveres novos e amplos, impõe-nos ajudá-los com carinho de pais ou mestres, ministrando-lhes demoradas lições de fé e instrução contínua, para a manutenção dos requisitos básicos da saúde interior, a fim de que lhes não ocorra uma reincidência mais danosa e mais grave, portanto, do que a anterior. Algumas das entidades afastadas dos seus comensais nem sempre se esclarecem de imediato ou se conformam com a situação nova. Continuam acompanhando suas antigas vítimas e aguardando a oportunidade. Por outro lado, diversos desencarnados responsáveis por obsessões suezes prosseguem requerendo a carinhosa assistência, até que se lhes afirme os propósitos superiores
e sintonizem com o auxílio dos seus mentores. Cada caso é um caso, né? E ele está esclarecendo de maneira muito, muito boa a todos nós. Qualquer tarefa de desobsessão, portanto, representa nobre e elevada responsabilidade para todos os que nela se envolvem, requerendo conhecimento doutrinário seguro e vivência cristalina evangélica. Compreendíamos e confirmávamos que, sem dúvida, o Espiritismo é lição imortalista e que as nossas responsabilidades são verdadeiramente muito grandes. Longe, porém, nos encontrávamos de perceber as implicações transcendentais do ensino espírita no dia a dia da nossa jornada à frente dos irmãos encarnados. Acompanhávamos, pois, as elucidações do mentor, com vivo interesse e, por que não dizer, com algum assombro. Muito lógicos, os conceitos penetravam-nos fundo da alma. Depois de breve intervalo, o irmão Glaucus continuou. Participando das reuniões caridosas de intercâmbio com os sofredores encarnados, o nosso amigo aprende a quilatar o valor do amor nas operações de toda a ordem. Percebe a não violência poderosa do amor, o resultado dos fluidos magnéticos manipulados pelos sentimentos dos que os orientam e, acima de tudo, a magia sublime da presença do Cristo inconsúmpto, pelos laços do intercâmbio através da oração. Tem constatado nos serviços entre as duas esferas da vida o resultado da excelência da fraternidade e a eficiência dos métodos da caridade cristã, de apurado senso da observação e profunda acuidade mental. Compreende que nos utilizamos das mesmas técnicas, algumas das quais lhe são familiares, usando as mesmas expressões de energia, aplicadas, porém, com finalidades amplas e diferentes das suas, abastecendo-nos nas fontes inexauríveis do amor divino. E aí nós conseguimos também compreender, né, o trabalho de transformação desses gênios do mal, né, onde utilizam o magnetismo para perturbar, a hipnose para transformar as pessoas, né, dificultando a caminhada. Quando eles se transformam, as técnicas eles possuem. Então o trabalho de redenção fica muito, muito maior e muito mais fácil. Diante dessas descobertas novas realizadas pelo seu espírito, ávido agora de paz íntima, modifica-se-lhe o panorama mental e altera-se-lhe a visão da realidade. Já experimenta a sede da libertação, embora reconheça a necessidade do tributo pesado, do ressarcimento que os seus atos, ora, lhe impõem, com a urgência de que carece para sair do labirinto das paixões de que tem estado, em cujos sítios aspirava os miasmas do ódio, da alucinação, do desespero inominável. A consciência da verdade oferece ao ser consciente consciência lúcida. O erro já lhe não empana o raciocínio e o espírito não mais se conforma com engodos nem aceita ilusões. Impõe-se a si mesmo o imposto do resgate com impositivo do próprio êxito. Sente que não merece felicidade desonesta e estatuída à base da astúcia, o que representaria impedimento à paz. E nesse ponto a gente consegue também compreender por que tantos de nós religiosos temos, às vezes, ações deploráveis, porque, às vezes, no plano espiritual, antes da reencarnação, fizemos todas as nossas programações, nossas promessas, mas quando vem aqui, apesar de compreendermos qual é a verdade, qual é o caminho da verdade, nós temos ainda a alma muito enfraquecida. E aí caímos de maneira assim vexatória, né? Então jamais jogar pedras em religiosos, principalmente que exploram, né? Que que de alguma maneira distorcem a visão do Cristo, mas ter muita misericórdia, perdoar muito, porque sabemos lá o dia de amanhã e como a nossa trajetória pode ser deturpada e corrompida. Refletindo mais demoradamente, exteriorizando pela face do médium a nobreza de linhas da sua face e a harmonia do seu espírito em sublimação, o sábio instrutor concluiu: quando abrimos pequeno orifício num obstáculo que nos impede a visão, desdobra-se exuberante, além do impedimento, o campo largo dos acontecimentos. Penetrando com observação cuidadosa, descortinamos um quase horizonte sem fim, mais além. Assim são os nossos atos, produzem orifícios nas paredes das dificuldades.
Uma ação negativa dirigida contra alguém talvez não lhe produza danos imediatamente. Aquele, no entanto, que foi nossa vítima pode tomar o petardo e atirá-lo mais adiante, ferindo, desequilibrado, quantos se lhes encontrem ao alcance. Era já um enfermo, sim, esperando alguém que lhe desse o impulso para a prática de desmandos inesperados. Ai de nós, porém, é semelhante à lição do escândalo. Ai de quem o pratique. Conquanto necessário, não nos devemos tornar instrumento dele, conforme asseverou Jesus. Então, mais uma vez, a responsabilidade, falamos uma coisa ruim, agimos de maneira desequilibrada. A pessoa que recebe isso pode guardar no coração dela esse desequilíbrio e passar adiante. Então, é uma cadeia, é um dominó, onde nós precisamos gerar um fluxo do bem. Aí sim, quando nós fazemos algo bom para alguém, e essa cadeia de bem, ela se expande. Esse é o nosso objetivo. Também assim atua o gesto nobre, o pensamento elevado, a palavra edificante, socorrendo este alguém que está à mercê da ignorância, ou sob a constrição do desespero, ou às portas da loucura, quanto produz a ele de futuro em paz e alegria, cheio de esperança e ânimo, deve ao Senhor da vida, certamente, e também àquele alguém que lhe ofertou o socorro recebido. É o papel de todo cristão. Estará viajando o impulso da nossa doação através deste ou daquele. Uma agressão de qualquer natureza faz-se antecipar da vibração selvagem do ódio, da ira, da perversão que envolve o que lhe cai nas malhas, predispondo a reação compatível ao atentado que vem a experimentar. O plano de socorro e da caridade também exterioriza a energia envolvente que permeia o ser a quem objetiva. E quando o ato o alcança, eis que ele já está investido de reserva favorável ao registro e aceitação da oferta do amor. Mudando de assento, o amigo espiritual reportou-se à família Soares, elucidando que os processos de desobsessão aos diversos membros do clã nos exigiriam ainda por algum tempo larga faixa de labor, de forma a doarmos um auxílio mais eficiente. Ante a aflição de alguém, fez explícito, costumamos interrogar a carta de esclarecimentos. Parece-nos injustos os sofrimentos de pessoas que se enobrecem pelo trabalho e que alçam voo às regiões do amor. Apresentam-se-nos como indébitos ou severamente fortes os tributos de dor, a que muitos são convocados quando estão em renovação na esfera de trabalhos edificantes. Espíritos em santificação surgem-nos carregados de contínuas provas, e elas nos parecem demasiadas. Todos esses espíritos, porém, rogam a oportunidade do resgate do passado, quando se acreditavam capazes. Nem sempre, todavia, quando solicitaram, possuíam as necessárias resistências para produzi-los, visto as aflições somente agora, quando amam e servem, produzem e ajudam, dispõem do largo patrimônio do amor e da resignação, do conhecimento e da esperança, para diminuir-lhes o peso do fardo. E aí a gente entende por que Jesus deixou um exemplo de tanto sofrimento no seu final. Ele que não merecia, que não precisava sofrer, ele nos dá o exemplo de que o caminho da redenção é o caminho desse refazimento do nosso passado delituoso. Então, toda dor que estivermos experienciando, temos que compreender que existe um objetivo de nos transformar e também há uma causa no passado que faz com que não sejamos vítimas, mas responsáveis, sim, pelo nosso soerguimento através desse ombro forte que Jesus nos ensina para carregar as nossas cruzes. A prova chega quando o aluno realizou o curso, obviamente, como consequência natural para a verificação da aprendizagem, na seleção dos mais aptos e valorosos. Noutros casos, porém, a enfermidade e a dor são medidas preventivas, impeditivas de danos maiores na economia do progresso. O próprio amor, após examinar os recursos e possibilidades de determinados pacientes da alma, aprofundando neles a observação demorada e comprovando-lhes o pouco aproveitamento das lições da reencarnação, com os agravantes dos planos maléficos que a acalentam, impossibilita-os de caírem em danos mais graves, comprometimentos mais ásperos para eles mesmos, resolvendo que, por enquanto, para a melhora das suas aquisições, só a doença, o agravamento do seu estado, ensejando, desse modo, enquanto presos ao leito,
tempo de meditar e transformar ideias, de buscar o pensamento divino e renovar-se. A saúde plena pode ser muito perigosa, a fama pode ser destruidora, a beleza, a riqueza, tudo pode ser uma casca de banana. Às vezes precisamos da solidão, da dor, né? Para essa reflexão. São nossas irmãs que nos protegem e nos permitem que pensemos com mais clareza. Diante, pois, dos sofredores, deixam daquele já eis, não nos apressemos em revelações aventureiras quanto às suas causas, para não corrermos o perigo de errar. Em toda e qualquer situação, valorizemos a bênção do resgate, a lição viva para a aprendizagem valiosa, e submetamo-nos tranquilos aos impositivos da lei. Pacientes há rebeldes de tal monta que o melhor medicamento para a saúde deles é a continuação do sofrimento em que se encontram. Cientificados, esclarecidos, seguros de que tudo obedece à planificação superior, sejamos o irmão da caridade, do amor, da compaixão, e envolvamos os sofredores que nos buscam nos tecidos da nossa prece e dos nossos sentimentos bons, ajudando e passando. A lei a todos nos alcançará. Predisponhamo-nos pelo bem para o momento do nosso exame na abençoada escola do progresso. Despedindo-se, o amorável benfeitor deixou-nos em esfera de paz e raciocínios preciosos, que nos capacitariam a entender com segurança e em profundidade os acontecimentos futuros, bem como a logicar com valor em torno de ocorrências passadas, tranquilizando-nos com as revelações sobre a divina justiça e o sublime amor. E semana que vem, vamos falar sobre uma solução inesperada. Pessoal, que livro bom, né? Além de trazer um romance com as tramas, né? Com tudo que a gente está acompanhando, nós ainda somos agraciados com um capítulo libertador desse, que nos traz tanto conhecimento, tanto ensinamento e nos impulsiona tanto a reflexão íntima, porque todos nós necessitamos dessa reflexão. Obrigado a todos por fazerem parte comigo desse momento de leitura e de autoanálise. Espero que vocês estejam gostando bastante desse livro também. Vamos fazer a nossa prece, lembrando do nosso copinho de água, tão importante, que nos ajuda a manter os fluidos que recebemos através dessas reflexões profundas. Porque enquanto estamos aqui, isso é uma espécie de prece, de oração em conjunto. Mas às vezes o tempo vai passando e vamos deixando sair pelos nossos dedos, né, escorrer pelos nossos dedos essas energias. E a água fluidificada, já estudamos tanto sobre isso, né, a propriedade da água como solvente universal, a propriedade química dela de absorver os fluidos. A gente vai bebendo um pouquinho dessa água durante a semana e vamos mantendo esses fluidos maravilhosos em nossos corações. Fazer a nossa prece então. Fechar os nossos olhos, como de costume, elevar os nossos pensamentos a Jesus, a esse nosso querido Rabi da Galileia, nosso mestre, que há 2000 anos aqui na Terra veio não apenas falar, não apenas dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida, mas junto de toda a sua explicação, de todas as análises, de todas as parábolas, existiam os sentimentos mais nobres que acompanhavam as suas ideias. E sabemos exatamente que sentimento norteava todos os demais. Era o seu amor por toda a humanidade e, acima de tudo, o seu amor por Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Cabe-nos olhar para dentro e analisar o quanto de amor existe nas nossas palavras, o quanto de amor
existe até nas nossas ações. Às vezes, as nossas ações, elas possuem interesses particulares. E isso não é o ideal. O apropriado é que o bem do próximo, o bem da comunidade seja o nosso objetivo principal, esteja no nosso foco verdadeiro. Lembrar então de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é compreender verdadeiramente como deve ser o nosso agir a partir de agora. Jesus deixou legados e legados de ensinamentos, mas como um grande mestre simplificou todas as lições em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Possamos, de alguma forma, trazer para a nossa realidade o verdadeiro amor, aquele que dá sentido, dá dignidade, dá direcionamento a todas as nossas ações. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor, por recebermos de Ti tanta inspiração e tanta verdade, e que possamos, de alguma maneira, sermos dignos e responsáveis de transformá-las em ação no bem. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, com o coração extremamente agradecido, encerramos mais uma live de quartas e que possamos guardar no nosso íntimo tudo que hoje ouvimos, tudo que hoje compreendemos nas lições que nos foram apresentadas. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, que nos ama tanto e que investe tanto em nossas vidas. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquemos muito bem. Boa noite, pessoal.